Um dos modus operandi da esquerda mundial, desde Estados Unidos, Brasil, até as ditaduras como Nicarágua, Cuba, Venezuela, é de que quando a oposição não tem um escândalo de corrupção comprovado como eles queriam, eles utilizam de narrativas para tirar os seus opositores do jogo. É o que está acontecendo lá nos Estados Unidos agora com Donald Trump, porque ele foi indiciado por um suposto suborno que ele fez com uma atriz pornô. Eu vou falar um pouquinho sobre isso aqui. Também nesse vídeo eu vou falar sobre a escalada de violência que o Brasil vem enfrentando pelas facções criminosas, depois que o governo PT assumiu o poder, e é uma matéria do próprio Jornal Nacional que eu vou trazer para vocês. A gente vai falar ainda do cabo de guerra, do Lira e do Pacheco. E quem está tomando a porrada aqui, quem vai sair perdendo nessa história, é o próprio Lula e eu vou explicar para vocês, tá bom? Então sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui do nosso canal. Eu sou o Dr. Sandro Gonçalves, advogado, jurista, filósofo político. E o nosso intuito aqui é poder abrir um pouco mais a janela de discussão sobre aqueles pontos delicados da política que ninguém quer que você fale. Afinal, a gente quer entender o que está acontecendo na política. O que é a política brasileira? Nós temos liberdade de expressão? Nós podemos mesmo falar sobre o que está acontecendo? Eu, como advogado, eu posso dar minha opinião jurídica? Eu, como filósofo político, eu posso dar minha opinião filosófica e política do tema sem ser perseguido no Brasil? Talvez. Se sim ou não, a gente vai descobrir, porque eu não vou me calar. E eu sei que você também não vai. Então bora para a matéria. Se não é inscrito, inscreva-se aqui no canal. Vamos lá, pessoal. Essa matéria é do jornal Metrópolis. Júri decide indiciar Trump em caso de suborno à atriz pornô nos Estados Unidos. Em suma, o que esse assunto diz? Trump teria um caso com uma atriz pornô. Para que isso não pegasse mal durante a sua campanha eleitoral lá atrás, ele subornou para que ela não contasse a verdade. Então ele pagou e ela contou mesmo assim. Essa é a acusação que Trump tem hoje, o que pode tirá-lo da corrida eleitoral. No Brasil não é diferente. Tem uma ação no TSE que está correndo para tornar o Bolsonaro inelegível, em que eles falam que Bolsonaro questionou o resultado das eleições. Mesmo Lula também tendo feito mesmo em 2002, depois de ter colocado o seu nome à disposição. Ele falou que não acreditava nas caixinhas de votação. Enfim, você vê que tem dois pesos e duas medidas, eles não conseguem encontrar grandes escândalos de corrupção. Aqui no Brasil, nós tivemos o Lula sendo condenado, retirado da campanha de 2018 por causa do mensalão, petrolão, escândalos de corrupção, propina, milhares de empreiteiras tendo que pagar mais de 45 bilhões de reais. E aí, a turma da esquerda diz que isso foi perseguição política de um juiz. Dá para você entender a quantidade de desinformação que esse pessoal consome para acreditar nisso? Esse pessoal consegue simplesmente esquecer e esconder que o mensalão existiu, que o petrolão existiu, que o Brasil quebrou, que nós financiamos ditaduras com o nosso dinheiro, o dinheiro do FAT, que vai para o BNDES, que é do trabalhador, o dinheiro do seu FGTS foi para fora, para bancar ditaduras. Esse pessoal esquece isso e fala que Lula foi perseguido. Mas o mal do Trump, esse cara mal, ele tem que ser afastado da política porque ele subornou uma atriz pornô. O Bolsonaro, meu Deus, ele é um criminoso, afinal ele falou que discorda do sistema eleitoral. Mas Lula também falou, não, mas com Lula é diferente. Agora, Bolsonaro, ele engordou as emas do palácio, então ele tem que ser criminalizado por causa disso. Ah, Bolsonaro roubou joias. Roubou joias. Peraí, mas e o Lula falando que saiu com 11 containers e que é a JBS que guarda os containers de presentes do Lula? Ah não, isso a gente esquece. Espada
de ouro vermelho cravejadas de rubis. Te garanto que não custa R$10. Te garanto que não é tão barato quanto os 20 mil do violão que o Coldplay deu para o Lula. E que ele nem declarou. Coincidência, não? Então, assim, esse é um modus operandi da esquerda. É retirar os opositores. É retirar aqueles que simplesmente se opõem à fala da esquerda. E é o que está acontecendo hoje com Donald Trump. E aí, matéria do CNN que eu trago para vocês aqui. Mesmo após a acusação, Trump conta com o apoio de líderes republicanos. Lembrando que os republicanos, eles não deram apoio à candidatura do Trump. Mas mesmo assim, eles vieram a público manifestar repúdio. O presidente da Câmara, Kevin McCarthy, tweetou que o povo americano não tolerará essa injustiça, ao criticar o promotor distrital de Manhattan, Alvin Braga. A Câmara dos Deputados vai responsabilizar Alvin Braga e seu abuso de poder sem precedentes. Aqui no Brasil está acontecendo a mesma coisa com a Lava Jato agora. O segundo republicano da Câmara, o líder da maioria, Steve Scalise, chamou isso de ultrajante. Em um Twitter, Scalise chamou a acusação de um dos exemplos mais claros de democracia extremista, armando o governo para atacar os seus oponentes políticos. É o modus operandi, é a forma de agir, é como eles agem. É lá nos Estados Unidos, é aqui no Brasil, é em Cuba, é na Nicarágua, é na Venezuela. Não tem diferença. Eles usam o sistema para se manter no poder. É uma nova ordem. Até o Papa defende isso. Você tem noção? O quanto isso é cabuloso, é um diálogo cabuloso, vamos dizer assim. Então, assim, essa situação que acontece lá nos Estados Unidos não é exceção da regra. Vou partir para o próximo tema para o vídeo não ficar muito longo aqui, tá? Olha só essa matéria que foi publicada no Jornal Nacional. Facções extorquem dinheiro de comerciantes no Rio Grande do Sul. Isso aqui não é no Rio Grande do Norte, não, gente. É no Rio Grande do Sul. É o seguinte, essas facções chegam até os comerciantes, e essa matéria é dada pelo Jornal Nacional, tá? Jornal Nacional diz que eles chegam até os comerciantes e falam: ou vocês pagam um imposto para as facções, ou nós vamos retalhar vocês. É simples. Não havia esse tipo de ação ocorrendo durante a gestão Bolsonaro. Ah, mas é porque Bolsonaro não deixa... Não, isso aqui é a mídia que está mostrando. Durante o governo que eles protegem. É porque se a mídia está mostrando a pontinha do iceberg da criminalidade aumentando, agora no começo de gestão Lula, é porque você vai ver o fundo do iceberg aparecendo na primeira seca que acontecer. Você vai ver. Ou seja, para a Globo está anunciando agora, através do Jornal Nacional, que facções lá no Rio Grande do Sul estão extorquindo empresários e trabalhadores, é porque a situação está muito mais grave do que você possa imaginar. Enfim, o amor voltou. Faça um L, né? O amor voltou. E isso é grave. Bora lá. Eu falei, eu avisei e eu torno a repetir. Mais uma publicação da revista Isto É, 23 horas atrás que isso aqui foi publicado, tá? Na noite de ontem. Na tarde de ontem. Cabo de guerra entre Lira e Pacheco paralisa Congresso e Lula é o maior prejudicado. Lira tromba com Pacheco, atropela a Constituição, não abre mão de comandar as MPs e paralisa o Congresso, deixando de votar medidas essenciais como Bolsa Família. Lula começa a dar sintomas de desgaste na relação com o presidente da Câmara. A revista Isso É tomou um partido. Entre Lira e Lula, Lira é quem não respeita a Constituição. Mentira. Mentira. A Constituição ela é clara. Quando o MP é editada, a casa iniciadora se chama Câmara dos Deputados, a Casa do Povo. A Casa do Povo. Depois que a Câmara dos Deputados analisa, ela vai para o Senado, que se chama Casa Revisora.
casa dos lordes, assim como eles dizem, né? Do Estado, que defende os estados, que defende o governo. Então, essa é a sistemática. Se foi mudado ou convencionada antes, tudo bem. Mas o fato é que não tem Lira aqui violando a Constituição nesse caso, não. Até onde eu li a Constituição, tem a casa iniciadora e a casa revisora das leis. É assim que funciona. Só que a grande questão aqui é que isso aqui, nada mais nada menos, acaba sendo uma cortina de fumaça que a mídia está fazendo para cobertar a grande realidade que outras mídias têm coragem de mostrar. O presidente do PSB argumenta que a base de Lula no Congresso é muito pequena. Cacique do partido do vice-presidente, que é o do Geraldo Alckmin, o presidente nacional do PSB, Carlos Siqueira, admitiu em entrevista ao jornal O Globo que o governo Lula não conseguiu construir uma base sólida para aprovar projetos no Congresso Nacional. E por que o Lula não conseguiu aprovar uma base sólida? Está pulverizado. Lula achou que era só oferecer o mensalão e que ele teria o mensalão. Quando o Lula entrou, já estava dialogado. Quando ele foi bater papo com o Lira para usar as emendas secretas, que ele falava que era o maior escândalo da história, e ele deu uma nova roupagem a essa emenda secreta, quando ele foi dialogar sobre isso com o Lira, ele já achava que ele poderia usar isso da forma que ele bem quisesse. Mandou para o STF para tirar da mão do Lira e deu uma nova roupagem. E achou que ia conseguir comprar todos os deputados. E o resultado foi que não é tão simples assim. Não é tão simples como em 2002 e Lula não vai conseguir. E hoje ele é fraco, é pequeno, não tem força e a tendência é piorar. Entenda uma coisa. E olha que eu conheço centenas de deputados. Entenda uma coisa. A partir do momento que você entra um novo presidente, que você entra no Congresso, você tem uma lua de mel, porque todo mundo está esperando para ver o que vai morder desse governo. Isso não aconteceu. O governo não entrou com lua de mel, entrou com uma lua de fel, com uma briga. E a tendência é se apequenar cada vez mais e se tornar cada vez mais fraco. Escuta o que eu estou te falando. Esse calabouço fiscal não vai passar. Escuta o que eu estou te falando. Lula vai enfrentar a CPMI dos atos antidemocráticos, a CPMI das facções criminosas, a CPMI do MST. Porque quem pode abrir, se não der CPMI, abre CPI na Câmara. Porque Lira está por aqui com Lula. Lula não quer dialogar. Lula não quer ter argumentos. Quando Bolsonaro era criticado, e era muito, eu mesmo fui um dos que critiquei Bolsonaro por isso, eu assumo a minha responsabilidade aqui. Ah, mas o Bolsonaro está dialogando com o Centrão. Pois é. Agora você está vendo como que funciona a história? Tá? É isso. Só que o Bolsonaro conseguiu conciliar, conseguiu, de certa forma, até domar o Centrão para passar algumas pautas relevantes. Lula, para vir com a sua agenda destruidora, nem isso ele conseguiu. E nem vai conseguir. Não tem cacife, nem tem capital para isso. Quem está se aquecendo para entrar no jogo é o Alckmin. O STF está achando isso uma maravilha. O STF está mais calado, está esperando simplesmente acontecer. O medo do STF é a direita ganhar força e corpo de novo, e um certo ministro do STF já declarou guerra à extrema-direita. Ou seja, seria ele da extrema-esquerda para declarar guerra contra a extrema-direita? Talvez, né? Embora ministros do STF não devam se manifestar politicamente, aqui no Brasil é diferente. Aqui no Brasil, aqui é o Brasil. O sistema é diferente, né? Mas é isso, pessoal. Ficou com 14 minutos o vídeo, eu não gosto de estender muito o vídeo. Muito obrigado por ter ficado aqui um pouquinho mais, ter paciência para dialogar. E, se necessário for, me questione. Coloque nos comentários aqui o que você não gostou do nosso conteúdo. Agora, se gostou, dá um elogio aí, né? Vale a pena também, né? Todo dia, de segunda a segunda, eu tô aqui. O Pai tá aqui colocando vídeos para vocês, falando, discutindo e debatendo sobre política. Então, coloca nos comentários aí pra gente, tá certo? Grande abraço, fica com Deus, obrigado por tudo, desculpem os meus erros
Espero que gostem dos meus acertos, tá bom? Grande abraço e até o próximo vídeo.